Advogado Andrei Tafner, o que é ser consultor da província autônoma do Trento e por que você se candidatou a esta função? Boa noite, Peron. Boa noite, amigos da revista Insieme. O consultor da província de Trento, ele é uma função prevista numa lei provincial específica, a Lei 12 de 2000, que é uma lei que prevê várias iniciativas da província de Trento em função, em benefício da comunidade trentina no exterior. Dentro dessas previsões tem o cargo do consultor, que é alguém escolhido, alguém que tenha, digamos, desenvolvido uma vivência e uma atividade em meio ao associativismo, aos órgãos de representação, em meio ao mundo do trabalho, da indústria, da cultura, tudo mais. Então, uma pessoa que tenha tido essa vivência, ela se candidata, ela pode ser escolhida para o cargo de consultor, e é alguém que vai, basicamente, fazer a ligação, fazer o contato ali entre a comunidade trentina da região, da sua própria região, e a província de Trento. O governo da província de Trento, o FIT Imigrazione, mas não só, todos os demais órgãos lá que compõem o governo de Trento. O consultor, ele precisa, então, manter essa interlocução, essa é a principal função. Ele também vai avaliar projetos, vai trabalhar em conjunto para a implementação de projetos e aprimoramento de outros que já estão em andamento, e vai também, periodicamente, fazer relatórios, participar de reuniões, para situar o governo de Trento em relação à sua área de atuação. Então, o consultor ele se difere, por exemplo, de outros cargos que a gente tem, como coordenadores de círculos e de outras associações, porque ele vai ser, então, um contato ali direto com os órgãos do governo de Trento. O que me motiva, a minha principal motivação para apresentar a candidatura para esse cargo, é a minha vivência ali, os meus muitos anos agora já de experiência, em meio ao associativismo e ao voluntariado trentino aqui na minha região. Eu participo das associações, principalmente de Círculo Trentino de Rio dos Cedros, mas não só, outros e outras cidades que eu morei. E essa vivência, essa experiência em meio às associações, elas me permitem ter essa rede de contatos, esse network, possibilita fazer bem o trabalho de consultor. Então, isso que me motiva e me incentiva a apresentar essa candidatura. Você poderia dizer teus planos? Como é que você pretende trabalhar caso seja indicado para a vaga? Então, primeiro ponto é o do que eu já mencionei ali do associativismo trentino. A gente tem que ter em mente que Santa Catarina e Paraná são estados marcados muito mais pela imigração histórica, ou seja, a gente tem aqui descendentes de imigrantes trentinos. E essas pessoas, elas sentem um vínculo muito forte com as tradições, com aquilo que elas trouxeram das suas famílias, das suas comunidades, que vai desde das manifestações culturais do cotidiano até o dialeto e tudo mais. Então, eu acho muito importante, muito relevante na função de consultor, continuar mantendo esse intercâmbio entre essas associações, essa comunidade trentina organizada e os órgãos do governo de Trento, o FIT Imigrazione e todos os demais. Mas é claro que a função do consultor ela não para ali, ela precisa ir muito além, precisa estar aberto para todas as áreas de atuação possíveis, na sua respectiva região. Então, por exemplo, na parte de educação, de universidades, eu me graduei na Universidade Regional de Blumenau, fiz pós-graduação na Univale e atualmente faço mestrado na UFSC. Todas essas universidades, elas têm uma presença muito grande de descendentes trentinos, tanto no corpo de acadêmicos quanto no corpo de professores e administradores e tudo mais. A FURB aqui de Blumenau, a Univale, elas já realizaram intercâmbios fantásticos com a Universidade de Trento. Eu acho que tem um campo de atuação muito bom nessas universidades e também na UFSC, de aprimorar ainda mais e de fazer um contato muito maior entre pesquisadores. Como eu já tenho contato com as universidades daqui, eu já sei aquilo que está sendo desenvolvido e quais são os interesses, dá para fazer uma ponte muito bacana com aquilo que a Universidade de Trento desenvolve, que é uma universidade de ponta, de muitas linhas de atuação e de pesquisa. Então, esse seria um campo que eu gostaria de atuar com bastante força,
porque, digamos, estaria tudo na mão para fazer acontecer. Na parte vamos chamar assim, do mundo empresarial, a minha atuação profissional, a minha vida inteira de atuação profissional foi como advogado no ramo empresarial e tributário. Isso me permitiu um leque de contatos muito grande no meio empresarial e também perceber que o nosso meio empresarial aqui, de Santa Catarina e Paraná também, tem uma presença trentina marcante, assim, na diretoria, nos cargos de direção e tudo mais. Esse pessoal precisa manter contato também com a província de Trento. Às vezes eles não enxergam a província de Trento como uma possível parceira nesse campo de atuação. Já há alguns anos vem sendo comentado da possibilidade de se criar uma grande plataforma para a província de Trento congregar, então, toda a comunidade trentina no exterior. Eu acho que daria para ter uma atuação muito boa para congregar esse pessoal das áreas profissionais diversas ali do empresariado para essa plataforma e para esses meios de integração, para eles conhecerem tanto as possibilidades em Trento, mas também no Brasil, né? Porque tem muitos empresários de origem trentina espalhados no Brasil que nem sabem de todas as possibilidades que eles teriam de intercâmbio, de conversa e de progresso em comum. Então, acho que isso dali seria também um fator muito interessante de atuação. Na parte, eu vou chamar de administração pública. Eu acompanhei em Rio dos Cedros o projeto de gemelagem entre Rio dos Cedros e Albiano. E foi um projeto, até hoje, ele só traz grandes frutos para as duas cidades. Agentes públicos que se especializaram lá e cá, e são ideias relativamente simples de serem aplicadas e que podem trazer benefícios muito grandes para as prefeituras. Então, a gente poderia, mapeando aqui as cidades, né, quais são os, digamos, locais de origem desses descendentes, buscar o gemelagem com aquelas cidades, para que esse projeto que eu vivenciei, acompanhei, participei em Rio dos Cedros e que deu muito certo aqui, ele possa ser replicado em outras cidades também. Na parte de juventude trentina, a gente acompanha, eu participo de grupos jovens trentinos aqui no Brasil desde que eu comecei a atuar junto com círculos trentinos. Até em 2019 tive a oportunidade de participar do grande congresso da juventude italiana, que foi realizado em Palermo, e a gente vê que tem uma integração muito grande. Os jovens eles são muito abertos para todos os tipos de ferramentas modernas que existem para a integração e para manter o contato e manter o intercâmbio. Então, esse, para mim, também é um campo de atuação importantíssimo. A juventude trentina ela tem muito interesse em conhecer as possibilidades de intercâmbio com a província, de bolsas de estudo, de manter contato com descendentes de trentinos que moram em outros países, que abrem portas nas mais variadas áreas. Então, eu acho que também esse campo ali ele precisa da atuação do consultor, porque é uma área muito grande para ser explorada. Ainda da parte cultural, a gente vivenciou em Rio dos Cedros e outras regiões, outras cidades de colonização trentina, aqui da nossa região, intercâmbios muito frutuosos entre grupos folclóricos. Com a vinda de corais para cá, que realizam pequenas turnês e apresentações de cidades, e de corais, né, daqui, que realizam pequenas turnês depois na Itália. Esse também, eu pretendo manter essa ponte aberta, até porque a gente já tem contatos com grupos folclóricos muito, muito interessantes da província de Trento, que já estavam manifestando interesse de vir para cá antes do início da pandemia, e que provavelmente continuarão tendo interesse assim que for possível realizar esse tipo de atividade. Então, também ali para manter os grupos folclóricos em contato é uma área que eu pretendo atuar. Eu acho que eu acabei já falando bastante coisa, mas são assim vários campos, né? Várias áreas que eu visualizo, que eu vislumbro a atuação do consultor. Você acaba de lançar um livro em que coloca o Rio dos Cedros como centro da trentinidade no Brasil. Coincidentemente, os dois candidatos para a região, circunscrição consular do Paraná e Santa Catarina são de Rio dos Cedros. O que é que você diz disso? É bem interessante mesmo. O livro, né, ele tem o subtítulo de, né, O Coração Trentino do Brasil,
E eu justifico esse subtítulo dizendo justamente isso que o senhor colocou agora, né? Que em Rio dos Cedros a gente encontra sobrenomes, manifestações culturais que representam quase que a totalidade da província de Trento. E é interessante, é sintomático que os dois candidatos aqui da circunscrição Santa Catarina e Paraná sejam riocedrenses, né? Eu acho que parece que confirma a nossa ideia de que Rio dos Cedros resume, de certa forma, a colonização trentina na nossa região. Essa função é dativa, não tem remuneração. No entanto, você precisa dedicar algum tempo para poder desenvolver essas suas ideias. Como é que você vê isso? Na função de consultor, eu acho que a principal, em termos de reunião e de encontros, o principal vai ocorrer aqui mesmo na circunscrição. Visitas às comunidades, visitas aos círculos, às associações, a famílias trentinas. Então, acho que essa é a principal disponibilidade, é essa. A gente tem que ter um contato muito próximo com a comunidade trentina representada aqui, né, Santa Catarina e Paraná. E assim, ter tempo, ter disponibilidade para esse tipo de atividade é um pouco o resumo da minha vida. Eu já há muitos anos dedico grande parte do meu tempo a isso e sempre foi uma satisfação e continuará sendo, com certeza. A função do consultor ela não é remunerada. É previsto em lei alguns reembolsos, né, para desenvolver as atividades, mas remuneração não é prevista. É uma atividade do voluntariado mesmo. Tafner, a palavra é livre para as suas considerações finais. Eu agradeço. Aproveito então essa palavra final para desejar forças para as nossas associações, para a comunidade trentina organizada, círculos trentinos, famílias trentinas, grupos italianos, toda a comunidade trentina, né? Desejar força, coragem. É um momento muito complicado, a gente está convivendo constantemente com as nossas atividades suspensas, eventos planejados, né, que foram cancelados. Então, é um momento difícil, muita gente sente um desânimo grande, assim, uma preocupação de saber se as atividades vão ser retomadas ou não. Então, a minha palavra seria, assim, de força e coragem, que superando essa fase da pandemia, as nossas associações elas já têm muitos anos, muita estrada, a gente vai conseguir retomar, a gente vai ver essas atividades sendo colocadas em prática novamente. E eu agradeço o espaço concedido aqui pela revista Inseme para expor um pouquinho das ideias, né, que a gente tem para o cargo de consultor da província de Trento. E, em resumo, é isso. Grazie mille, estamos sempre à disposição.